diferença entre o transformador monofásico e o autotransformador monofásico. Isso aí, esse indivíduo aqui, ó, bem conhecido, né? Na verdade, nós falaremos exatamente sobre ele hoje e você vai entender também como que você precisa agir na hora de escolher o autotransformador de maneira correta. Tudo bem? Bom, mas antes de mais nada, deixa eu te convidar para se inscrever aqui no nosso canal, ativa também o sininho de notificações e, obviamente, não se esquece de deixar o like no nosso vídeo também. Assim você vai receber todos os nossos vídeos que a gente publica aqui semanalmente, tá bom? Bom, quando a gente fala de autotransformador, e eu trouxe esse assunto aqui porque eu estava conversando hoje com o Rafael é quem está filmando aqui, editando o vídeo, e ele falou, Everton, o pessoal pergunta bastante de autotransformador, ele também ajuda a acompanhar o vídeo no canal. Eu falei, poxa, então vamos falar um pouquinho sobre esse tal de autotransformador. E eu vejo que muitas pessoas acabam errando na hora de escolher o autotrafo, e aí isso pode implicar em queimar o autotransformador e você perder ele de uma vez por todas, tudo bem? Bom, mas para começar, vamos fazer o seguinte, quando a gente fala do autotrafo, você tem que entender que ele, diferente do que você já sabe, ou do vídeo que você já assistiu nosso aqui, se você não assistiu, depois você vai ter a oportunidade de assistir ele, o transformador, ele normalmente tem dois enrolamentos, o primário e o secundário. O autotransformador, ele tem apenas um enrolamento. E esse único enrolamento, ele vai trabalhar da seguinte maneira. Eu tenho um único enrolamento, pegando o nosso exemplo de hoje aqui, que vai permitir com que você tenha 220 ou 127, 110 volts, normalmente vem 110 ou 127 nos autotrafos, né? Mesmo sabendo que a tensão nominal nossa é 127 volts, mas ele tem lá 110 ou 220 volts disponível no transformador, no autotransformador, perdão, e essa única bobina, ela consegue fazer o seguinte, ela tem um tap central, tem as duas extremidades, que quando eu alimento ele, a bobina completa ali, ele vai possibilitar com que essa alimentação seja para 220 volts, então eu estou alimentando ele com 220 volts, alimento a bobina completa. Eu tenho um tap central ali no meu autotrafo que vai ser, na verdade, uma derivação desse meu enrolamento, dessa minha bobina, que vai dividir, teoricamente, esse meu autotrafo no meio. Isso aí, vai dividir a bobina dele no meio. Então eu posso alimentar essa metade da bobina, logo eu vou ter ali a possibilidade de alimentar então com 127 volts. Logo, um autotrafo pode ser alimentado tanto em 220 quanto em 127. Se eu alimento em 220, ele transforma para 127. Se eu alimento em 127, ele transforma para 220. Isso é a parte bacana do autotransformador, não é verdade? Isso que vai permitir com que você utilize ele no seu dia a dia para sanar alguma ausência de nível de tensão, seja ela 127, seja ela 220 volts, tudo bem? Legal. Quando a gente traz para o nosso contexto aí no dia a dia, e as pessoas falam, então beleza, eu vou colocar um autotransformador na minha instalação, porque eu não tenho 220 volts, eu tenho lá minha geladeira, não sei, eu tenho a minha... vamos supor a geladeira, eu tenho a geladeira, e a minha geladeira ela tem, segundo o fabricante, 1000 watts. Eu vou então comprar um autotransformador de quanto? Sei lá, 1000 volt-ampere? Seria isso? Não. Se você analisa as características técnicas do autotrafo, ele possui ali a indicação de potência no que nós chamamos de potência aparente, tá bom? Então, 1000 volt-ampere, por exemplo. Vamos pegar um caso prático mesmo aqui, ó. Se eu pegar esse meu autotrafo, ele é de 500 volt-ampere, 500 VA. Só que o próprio fabricante, ele mostra, infelizmente não mostra na carcaça do trafo, mas mostra na caixa do transformador, do autotransformador, o seguinte, que os 500 volt-amperes, eles são a mesma coisa do que os 350 watts. Isso significa que o fator de potência do nosso autotrafo é de 0,7. É isso aí. Se você não tiver essa referência no seu transformador de VA versus watts, né? Volt-ampere versus watts, então basta você olhar o fator de potência. Porque se você analisar, se eu dividir 350 por 500, eu tenho o valor 0,7, correto? Que é o fator de potência. Transformei então potência ativa, watts, por volt-ampere, que é aparente, e eu tenho o fator de potência. E aí nesse caso do meu fabricante, ele está me falando diretamente, 500 VA igual a 350 watts. Agora, se você tiver um autotrafo na mão,
que está acusando ali o fator de potência FP igual 0,8, por exemplo, que é comum até 0,8, 0,7, você vai ter que entender ou calcular qual que é a potência ativa, ou quantos watts que ele vai responder para você. Por exemplo, se a sua geladeira é de 1000 watts, né? E você quer saber qual é o alto tráfego que você compra, e você sabe que seu alto tráfego tem um fator de potência de 0,8, então você vai ter que ter um transformador, um autotransformador de 1250 volt-ampere, no mínimo, tudo bem? Se eu tiver um autotráfego com uma potência maior do que a minha carga, não tem problema. O que não pode ser é ele ter uma potência menor do que a minha carga. Se for uma potência menor, o que vai acontecer? Eu vou queimar o autotráfego. Se for maior, eu só estou, não é tão simples assim, mas eu só estou gastando mais dinheiro. Porque se eu comprar um produto, um autotransformador superdimensionado, eu vou gastar dinheiro. Poderia ter comprado um de 1.250 e comprei um de 3.000, por exemplo, tá bom? Claro que foi um exemplo aqui. E tem que ficar muito nítido para você essa questão de fazer a escolha correta do autotráfego em função da sua necessidade. Tudo bem? O bacana então é que você vai perceber que o autotransformador ele vai ser um elevador ou um rebaixador de tensão. Se eu alimento com 220, eu tenho 127. Se eu alimento com 127, eu vou ter 220, correto? Então você vai ter no mesmo produto ali a possibilidade de aumentar ou rebaixar o nível de tensão. Uma pergunta que o pessoal faz que é bem pertinente até é: eu posso ligar mais do que um produto no meu autotráfego? Sim, desde que a potência dos produtos não ultrapasse o valor da potência nominal do seu transformador. Se eu tiver, nesse caso, eu tenho um transformador aqui que suporta até 500 VA. Eu tenho um produto de 100 VA e um outro de 300 VA, eu posso até utilizá-los ali. Ah, Everton, mas eu tenho a minha potência discriminada em watts. Então, esse transformador, ele é de 500 VA, mas 350 watts. Então, eu vou ter que, na verdade, colocar produtos que, somado às suas potências, não ultrapassem os 350 watts que esse transformador suporta. Tudo bem? Fique atento nisso, porque a maioria das pessoas erram porque acha que volt-ampere, ou tal VA, e watts é a mesma coisa. E nós sabemos que não é, tá bom? Uma outra dúvida bem bacana que eu vi e é pertinente também é: tudo bem, eu tenho aqui, nesse exemplo, o vermelho para 220 e o preto 127, mas eu posso fazer o contrário. Eu posso colocar o 127 aqui e sair com 220. E se eu errar, Everton? E se eu colocar aqui, na verdade, 220 no preto aqui, ó, ou seja, no 110. Eu errei na hora de fazer a ligação. Então o que vai acontecer? O autotransformador vai queimar? Na teoria não. Na teoria não vai queimar, tá bom? Porque não tem nenhuma carga associada a ele. O problema é que se eu tenho 127 no lugar do 220, perdão, se eu tiver 220 no lugar do 127, eu dobrei a quantidade de tensão na menor tensão. E o que o autotransformador faz? Ele aumenta, quase dobra o valor de tensão aqui, não é isso? Então, arredondando aí, se nós colocarmos 220 onde é para ser 127, eu vou ter mais do que 440 volts no secundário do meu autotráfego. E isso vai fazer com que eu queime meus dispositivos, minhas cargas que eu colocar aqui. Então fique atento, não inverta, porque você vai ter problemas lá, tá bom? Bom, basicamente é isso que eu queria mostrar para você hoje. Eu falei do autotráfego monofásico, que é o comum aí mais doméstico, vamos dizer assim, residencial. Existem, obviamente, autotransformadores da área industrial, a gente pode falar em algum outro vídeo que a gente utiliza, por exemplo, para partida de motores, que é bem comum, que é o que chamamos de partida por chave compensadora, tá bom? Eu deixo também aqui no nossa descrição e também nos links desse vídeo um link para que você possa conhecer o nosso curso de máquinas e comandos elétricos, que fala lá de máquinas elétricas, transformadores tradicionais, transformadores, autotransformadores e assim por diante, e comandos elétricos como um todo. Se você tiver interesse, basta você clicar e conhecer um pouco o nosso produto, que ainda continua no preço ainda de 2018, tá bom? Um forte abraço e até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!